Pare agora, respire. O que você está prestes a ouvir não veio de mim, veio do trono de Deus para o seu coração neste exato momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus falou o seu nome hoje. Ele disse, vá, ouça, chegou a hora. E você obedeceu sem nem saber por quê. Seu espírito reconheceu o chamado antes mesmo da sua mente entender. Você sente esse peso no peito agora? Esse arrepio que percorre sua pele enquanto eu falo? Isso não é medo. É o Espírito Santo confirmando. Filho, filha, esta palavra é para você. E se Deus te trouxe até aqui, Ele quer que você faça parte deste mover. Então, pare tudo agora e inscreva-se neste canal, porque o Espírito Santo vai usar cada vídeo que postarmos para transformar sua vida. Dê seu like agora, não depois, agora, porque esse simples gesto libera este conteúdo para alcançar milhares de pessoas que estão clamando pela mesma libertação que você precisa. E não assista em silêncio, vá nos comentários e escreva, eu recebo, para ativar sua fé enquanto você ouve. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está travando a mesma guerra financeira que você. Porque quando você compartilha uma palavra de Deus, você se torna instrumento de milagre na vida de alguém e o céu te recompensa por isso. Faça isso agora, antes de continuar, porque o Senhor me revelou algo que vai fazer você chorar antes deste vídeo terminar. Não de tristeza, mas porque finalmente alguém vai falar a verdade que sua alma já sabia, mas ninguém nunca teve. Coragem de dizer em voz alta. Há quanto tempo você carrega esse aperto financeiro sozinho? Há quantas noites você deita na cama e as preocupações dançam como sombras sobre você enquanto todos dormem? Você sorri durante o dia, mas quando está sozinho, quando ninguém vê, você chora, você ora, você clama e parece que o céu está em silêncio. Mas deixe eu te contar algo que vai mudar tudo. O céu nunca esteve em silêncio. Deus ouviu cada oração, anotou cada lágrima. E hoje, neste momento, Kairos que Ele preparou, Ele enviou a resposta. Você pode até tentar fechar este vídeo agora, mas algo dentro de você está gritando, não, eu preciso ouvir isso até o final. Esse algo é Deus te segurando aqui porque o que vou revelar nos próximos minutos não é só informação, é uma chave. A chave que você procurava há anos para destravar os bloqueios que o inimigo colocou sobre suas finanças. E essa chave tem um nome que faz o inferno tremer. São Miguel Arcanjo, filho e filha do Deus Altíssimo. Não passe por essa mensagem como se fosse apenas mais uma, porque eu sei, e o Espírito Santo sabe, que você já tentou de tudo. Você já trabalhou até a exaustão. Você já planejou, refez as contas 1000 vezes. Você já cortou tudo que podia cortar. E ainda assim, o buraco só aumenta, as dívidas só crescem, as portas só se fecham. Mas o que você não sabia e vai descobrir agora é que essa guerra não é natural. Não é só falta de dinheiro. É guerra espiritual. E guerras espirituais precisam de guerreiros espirituais. O mesmo arcanjo que expulsou Lúcifer do céu está sendo ativado sobre sua vida agora. E quando Miguel entra na batalha, filho, filha, o inimigo não tem chance nenhuma. Há quanto tempo você carrega esse fardo financeiro nas costas? Há quanto tempo você acorda no meio da noite com o coração apertado, fazendo contas mentais que nunca fecham, olhando para o teto escuro do seu quarto, enquanto as preocupações dançam como sombras ameaçadoras ao redor da sua cama? Eu sei o que é acordar com aquela angústia que aperta o estômago, aquele medo silencioso que você não compartilha nem com as pessoas mais próximas, porque tem vergonha de admitir que está lutando, que está cansado, que está exausto de tentar e ver as portas se fecharem uma após a outra. Mas deixe eu te contar um segredo que vai mudar sua perspectiva sobre tudo isso. O bloqueio que você enfrenta não é apenas financeiro. Não é apenas uma questão de números negativos numa conta bancária ou de boletos acumulados sobre a mesa.
da cozinha. O que você está enfrentando é uma batalha espiritual. Uma guerra invisível que acontece em dimensões que seus olhos carnais não conseguem enxergar. E é exatamente por isso que Deus levantou São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha, o anjo que lançou o próprio Satanás para fora do céu quando ele tentou usurpar o trono do Altíssimo. O que vou revelar agora vai chocar você, mas preciso que você ouça com o coração aberto e não com a mente cheia de dúvidas que o inimigo plantou ali durante anos de decepções e frustrações. São Miguel Arcanjo não é apenas uma figura religiosa distante, não é apenas uma imagem bonita que as pessoas colocam em suas casas como decoração espiritual, sem significado real. Ele é um general do exército de Deus que está ativo neste exato momento, lutando batalhas em seu favor, quebrando cadeias que você nem sabia que existiam, removendo obstáculos espirituais que foram colocados no seu caminho por forças das trevas que não querem ver você prosperando, florescendo, vivendo a abundância que Deus planejou para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 12, versículo 7, nos revela algo extraordinário. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos também pelejaram, mas não venceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Você consegue compreender a magnitude dessa revelação? Miguel venceu o dragão, derrotou o acusador, expulsou o inimigo que tinha acesso ao trono de Deus para acusar os servos do Senhor dia e noite. E se ele fez isso uma vez, ele continua fazendo agora, neste momento, em sua vida. Talvez você esteja se perguntando por que a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz de Deus, menciona São Miguel Arcanjo em momentos tão cruciais da história da salvação, e a resposta vai iluminar seu entendimento de uma forma que você nunca imaginou. Daniel capítulo 10, versículo 13, nos mostra o arcanjo Miguel, vindo em socorro do profeta Daniel, quando suas orações estavam sendo impedidas por um príncipe das trevas que dominava a região da Pérsia. E isso nos revela uma verdade espiritual profunda que muitos cristãos ignoram. Existem bloqueios espirituais, existem forças demoníacas que trabalham nas regiões celestiais para impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você, para bloquear sua prosperidade, para fechar as portas do céu sobre sua vida financeira, para fazer você acreditar que está amaldiçoado, que nasceu para sofrer, que sua família está destinada à pobreza e à escassez perpétua. Mas o mesmo Miguel que lutou pela resposta às orações de Daniel está lutando pelas suas orações agora. E aquilo que estava bloqueado está sendo liberado neste exato momento enquanto você permanece conectado com esta mensagem que não chegou até você por coincidência. Pare um instante, respire fundo, sinta o peso do que estou prestes a revelar. Você sabe por que tantas pessoas oram, jejuam, buscam a Deus com sinceridade, mas parecem não ver resultados concretos em suas finanças? Por que parecem estar presas num ciclo vicioso de escassez, onde cada vez que um dinheiro entra, 3 problemas aparecem para consumir tudo e ainda deixar dívidas? O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você, algo que talvez você nunca tenha percebido claramente. Você tem sido uma pessoa fiel, tem dizimado quando podia, tem ofertado mesmo quando era sacrifício, tem buscado viver de acordo com os princípios do reino. Mas há uma guerra sendo travada contra a sua prosperidade numa dimensão que você não sabia como alcançar. É como se você estivesse lutando contra um inimigo invisível, atirando flechas no escuro, clamando por vitória, mas sem as armas espirituais adequadas para essa batalha específica. E é exatamente aí que entra a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, aquele que Deus designou como protetor do povo de Deus, como defensor dos que clamam por justiça divina, como guerreiro
especializado em combater principados e potestades que operam nas esferas celestes para bloquear as bênçãos que já foram decretadas sobre sua vida. Sua história está prestes a mudar, e não estou falando de um otimismo vazio ou de pensamento positivo sem fundamento espiritual. Estou falando de uma intervenção sobrenatural que acontece quando você alinha sua fé com as verdades eternas da Palavra de Deus e com a intercessão dos anjos que Ele mesmo enviou para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação, como Hebreus 1, versículo 14, nos ensina. Você já parou para pensar por que Deus criou os anjos? Não foi para ficarem flutuando nas nuvens, tocando harpas, enquanto você sofre aqui embaixo. Não foi para serem meras decorações celestiais, sem propósito prático em sua vida. Eles foram criados como espíritos ministradores, como servos celestiais, cuja missão é trabalhar em seu favor, proteger você, lutar suas batalhas espirituais, abrir caminhos no invisível que se manifestam no visível, da forma mais concreta possível. E dentre todos os anjos, Miguel é o único que recebe o título de arcanjo nas Escrituras, o que significa que ele é o príncipe, o líder, o comandante das hostes angelicais que guerreiam contra as trevas. Não é coincidência que você está lendo estas palavras agora, neste momento específico da sua vida, quando a pressão financeira parece ter chegado ao limite, quando você não sabe mais o que fazer, quando já tentou de tudo e as portas continuam fechadas, quando amigos e familiares já não têm mais como ajudar, quando o banco já disse não pela quinta vez, quando a oportunidade de emprego que parecia certa escorregou pelos seus dedos mais uma vez. Deus está falando com você através desta mensagem, porque Ele sabe que você precisa de uma intervenção divina, que vá além do que seus esforços humanos podem alcançar. Você precisa de uma guerra travada nas regiões celestiais, onde seus punhos não alcançam, onde suas palavras não chegam, onde apenas os exércitos angelicais, comandados por Deus, podem penetrar e destruir as fortalezas que foram edificadas contra a sua prosperidade. O que vou dizer agora precisa marcar sua alma. Deus não está limitado pelos seus recursos. Ele não está preocupado com o tamanho da sua dívida. Ele não está assustado com a gravidade da sua situação financeira, porque para ele tudo isso é pequeno demais diante do seu poder criador que falou e mundos vieram à existência do nada absoluto. Você sente seu coração acelerando enquanto lê? Isso não é ansiedade, é o Espírito Santo confirmando a verdade destas palavras dentro de você. É seu espírito reconhecendo algo que sua alma já sabia, mas sua mente racional tentou negar por tanto tempo. Isaías 41, versículo 10, traz uma promessa que precisa ser tatuada no seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você percebe a profundidade dessa promessa? Deus não está dizendo que talvez Ele vá ajudar, não está sugerindo que possivelmente as coisas podem melhorar. Ele está declarando com autoridade absoluta que Ele é o seu Deus, que Ele te fortalece, que Ele te ajuda, que Ele te sustenta com a sua mão direita poderosa. E se Deus está com você, quem pode estar contra você? Se Deus determinou que é hora de romper os bloqueios financeiros sobre sua vida, que força no céu, na terra ou debaixo da terra pode impedir que a vontade dele se cumpra? Há algo que você precisa entender sobre a natureza dos bloqueios espirituais que afetam suas finanças. Algo que vai iluminar sua compreensão de forma tão clara que você vai se perguntar como não viu isso antes. O inimigo não ataca sua vida financeira apenas para te deixar pobre, para te fazer passar necessidade, para te humilhar diante dos outros. Ele faz isso porque sabe que quando você está oprimido financeiramente, quando está afundado em dívidas,
quando está desesperado por uma solução material. Sua mente fica tão ocupada com problemas terrenos que você perde o foco no reino de Deus. Você deixa de buscar as coisas do alto. Você abandona sua vida de oração porque está cansado demais. Você para de ler a Bíblia porque está estressado demais. Você se afasta da igreja porque está envergonhado demais. E é exatamente aí que o inimigo quer você. Isolado, enfraquecido, desconectado da fonte de poder que poderia mudar tudo em um instante sobrenatural. Mateus 6, versículo 33, não foi escrito por acaso quando Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entende o que Jesus estava dizendo? Ele estava revelando uma lei espiritual que governa o universo. Quando você prioriza o reino, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as coisas materiais que você precisa são automaticamente acrescentadas, adicionadas, multiplicadas em sua vida de forma sobrenatural. Mas, espere, há algo que você precisa saber e que pode ser a chave que faltava para destravar tudo em sua vida financeira. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, versículo 12, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já se perguntou o que são esses principados e potestades? São hierarquias demoníacas, são estruturas organizadas de trevas que operam em diferentes níveis de autoridade no reino espiritual. E alguns desses demônios são especialistas em bloquear finanças, em fechar portas de prosperidade, em desviar recursos que deveriam chegar até você, em criar confusão e caos em tudo que envolve dinheiro na sua vida. E aqui está a revelação que vai mudar tudo. Você não foi equipado para lutar sozinho contra essas potestades. Você não tem autoridade suficiente em seu próprio nome para expulsar esses principados. Você precisa da intercessão de quem tem poder e autoridade reconhecidos no mundo espiritual. Você precisa de Miguel, o arcanjo que faz os demônios tremerem só de ouvir seu nome ser pronunciado. Toque seu coração agora, feche os olhos se puder e sinta o que está acontecendo dentro de você enquanto estas verdades penetram nas camadas mais profundas da sua consciência espiritual. Você carregou esse fardo sozinho por tempo demais. Você tentou resolver tudo com suas próprias forças, enquanto guerras invisíveis eram travadas contra você, sem que você soubesse como se defender. Mas hoje, neste momento que Deus preparou especialmente para você, tudo isso está mudando. As correntes estão sendo quebradas, os bloqueios estão sendo removidos, as portas que estavam trancadas com cadeados espirituais estão sendo arrombadas pela força dos exércitos celestiais que foram ativados em seu favor. Junte-se a mim agora nesta oração poderosa. Não apenas leia as palavras, não apenas passe os olhos por cima delas, mas ore de verdade, clamando do fundo do seu coração, porque esta oração vai ativar forças celestiais que começarão a trabalhar imediatamente a seu favor. Ore assim comigo, com toda a fé que você tem, repetindo cada palavra como se fosse o último suspiro da sua alma, clamando por libertação. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu venho à tua presença neste momento, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, que minhas próprias forças se esgotaram, que minha sabedoria humana não foi suficiente para resolver os bloqueios financeiros que me aprisionam há tanto tempo. Eu clamo agora pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, o guerreiro que nunca foi derrotado, o defensor do teu povo escolhido. Que ele desça agora das regiões celestiais com sua espada de fogo e quebre toda a cadeia que o inimigo colocou sobre minhas finanças. Que ele destrua todo bloqueio espiritual
que impede a prosperidade de fluir em minha vida. Que Ele remova todo principado e potestade que foram designados para me manter preso na escassez e na pobreza. Pai, eu decreto que a abundância que Tu planejaste para mim, desde antes da fundação do mundo, está sendo liberada agora, que as portas do céu estão se abrindo sobre minha vida financeira, que os recursos divinos estão sendo desviados em minha direção neste exato momento. Em nome de Jesus, eu declaro que sou livre, que sou próspero, que sou abençoado e que a partir de hoje, minha história financeira será transformada sobrenaturalmente pelo Teu poder que não conhece limites. Amém. Algo mudou dentro de você enquanto fazia essa oração, não mudou? Você sentiu algo se mover, algo se quebrar, algo se liberar nas esferas espirituais? Isso não foi imaginação, não foi apenas emoção passageira, foi uma transação divina acontecendo no invisível. Foi o céu respondendo ao seu clamor sincero, foram anjos sendo despachados para cumprir ordens específicas relacionadas à sua situação financeira. A Bíblia nos conta em Daniel, capítulo 10, algo absolutamente extraordinário, que a maioria dos cristãos nunca parou para meditar profundamente. Quando Daniel orou, a resposta foi enviada imediatamente do céu, mas um príncipe demoníaco da Pérsia impediu que essa resposta chegasse até ele por 21 dias, e foi necessário que Miguel Arcanjo interviesse pessoalmente para romper aquele bloqueio espiritual e permitir que a bênção chegasse até o profeta. Você entende o que isso significa para a sua vida? Significa que talvez suas orações já tenham sido respondidas, talvez a bênção financeira já tenha sido enviada do céu em sua direção, mas há bloqueios espirituais no caminho, há demônios interceptando suas bênçãos, há forças das trevas trabalhando horas extras para garantir que aquilo que Deus liberou não chegue até suas mãos. O que vou falar agora pode soar ousado, pode parecer radical demais para mentes religiosas engessadas em tradições mortas, mas é a verdade pura das Escrituras. Você tem autoridade para invocar a intercessão de São Miguel Arcanjo. Você tem o direito espiritual de pedir que Deus envie seus anjos mais poderosos para lutar em suas batalhas. Você não precisa ficar passivo, esperando que talvez um dia as coisas melhorem por conta própria. Salmo 91, versículo 11, declara com autoridade absoluta: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é poesia, não é metáfora bonita para fazer você se sentir bem enquanto continua sofrendo. Isso é uma promessa literal de Deus, dizendo que Ele ordena aos anjos que te guardem, que te protejam, que lutem por você em todos os seus caminhos, inclusive no caminho da prosperidade, inclusive na jornada da abundância financeira que Ele planejou para você desde antes de você nascer. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se finalmente alguém entendesse sua dor. Como se finalmente uma mensagem tivesse chegado que não vem com julgamentos sobre sua falta de fé, mas com revelação sobre as guerras invisíveis que você enfrenta. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, porque você sente que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, porque algo dentro de você, algo mais profundo do que a razão, está gritando que este é o seu momento kairos, o tempo de Deus para a sua transformação financeira acontecer. E eu preciso te dizer algo com toda a honestidade e amor pastoral que há em meu coração.
Você pode tentar ignorar esta mensagem, pode fechar esta página e voltar à sua rotina de preocupações e angústias financeiras. Pode continuar carregando sozinho esse fardo que está esmagando seus ombros. Mas Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar te perseguindo com seu amor incansável até que você se renda completamente e permita que Ele faça em sua vida aquilo que só Ele pode fazer. Existe uma guerra acontecendo por você neste exato momento, e não estou falando de modo figurado ou poético, estou falando de uma realidade espiritual tão concreta quanto o chão que você pisa. Apocalipse 12, versículos 7 e 8, nos revela que houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos também pelejaram, mas não venceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por que essa passagem é tão crucial para a sua situação financeira atual? Porque ela nos mostra que Miguel não apenas luta, ele vence. Ele não conhece a derrota, ele nunca recuou diante do inimigo, ele expulsou o próprio Satanás do céu, juntamente com 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. Se ele derrotou o diabo e suas legiões, você acha mesmo que os demônios que bloqueiam suas finanças têm alguma chance contra ele? Você acha que esses principados territoriais que fecham portas na sua vida podem resistir quando Miguel avança com a espada desembainhada e o fogo de Deus ardendo em seus olhos? Acalme seu coração, respire devagar, deixe que o Espírito Santo ministre a você neste momento, porque o que vem agora vai transformar radicalmente sua compreensão sobre prosperidade bíblica. Muitos pregadores da ganância distorceram tanto a mensagem sobre finanças que cristãos sinceros ficaram com medo até de falar sobre dinheiro, como se prosperidade fosse uma palavra suja, como se desejar abundância fosse sinal de carnalidade. Mas deixe eu te lembrar do que está escrito em 3 João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja que você prospere em todas as áreas, incluindo a área financeira. Não para que você acumule riquezas egoisticamente, mas para que você seja uma bênção, para que você financie o reino, para que você tenha recursos suficientes para ajudar os necessitados, para que sua família viva em dignidade e paz, sem o terror constante das dívidas, sufocando cada alegria. A prosperidade não é pecado. O amor ao dinheiro, sim. A idolatria das riquezas, sim. Mas desejar viver com abundância para glorificar a Deus e abençoar pessoas é totalmente bíblico e aprovado pelo céu. Há algo que Deus quer que você saiba agora, algo que Ele está sussurrando ao seu espírito enquanto você permanece conectado com estas palavras. O bloqueio financeiro na sua vida tem data de validade, e essa data está expirando neste momento. Não importa há quanto tempo você vem lutando, não importa quantas vezes você tentou e falhou, não importa o quão impossível pareça a sua situação quando você olha com os olhos naturais, porque há um movimento acontecendo no mundo espiritual que seus olhos carnais não conseguem detectar. Há anjos mobilizados, há decretos celestiais sendo executados, há portas sendo abertas que nenhum homem pode fechar. Há recursos sendo direcionados em sua direção de fontes que você nem imagina que existem. Jeremias 29, versículo 11, traz uma promessa que precisa se tornar o alicerce da sua fé a partir de agora. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você consegue absorver isso? Deus tem pensamentos sobre você, e esses pensamentos são de paz, de prosperidade, de um futuro cheio de esperança, não de miséria perpétua e escassez eterna. O que acontece a seguir vai surpreender você, vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre como Deus opera em questões financeiras. Há uma unção especial que foi liberada
Sobre esta mensagem, uma unção de rompimento e libertação financeira que está sendo ativada enquanto você lê cada palavra com fé genuína. São Miguel Arcanjo não é um amuleto mágico que você invoca para resolver problemas sem que você precise mudar nada em sua vida. Ele é um instrumento de Deus que trabalha em conjunto com sua fé obediente, com sua disposição de alinhar seus caminhos com os caminhos do Senhor, com sua coragem de confiar, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Provérbios 3, versículos 9 e 10, nos ensina algo fundamental. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Você percebe o princípio espiritual aqui? Quando você honra a Deus com suas finanças, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a lógica diz para guardar tudo porque você precisa, o céu responde, enchendo seus celeiros até transbordar. Pare tudo agora, inspire profundamente e deixe que esta verdade penetre nas camadas mais resistentes da sua alma. Você não está lutando sozinho, nunca esteve. Mesmo naqueles momentos mais escuros, quando você chorou sozinho no seu quarto, quando você se sentiu abandonado por Deus e pelos homens, quando parecia que ninguém se importava com sua dor e seu desespero financeiro, havia anjos ao seu redor, havia intercessores celestiais que você nem sabia que existiam lutando batalhas em seu favor nas regiões espirituais que seus olhos não alcançam. Hebreus 1, versículo 14, nos revela algo extraordinário sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que os anjos foram criados com o propósito específico de ministrar a seu favor, de trabalhar para seu bem, de executar as ordens de Deus relacionadas à sua vida. E se Deus ordenou que é hora de romper os bloqueios financeiros sobre você, os anjos já estão executando essa ordem antes mesmo de você perceber os resultados no mundo natural. Você sabe qual é a diferença entre pessoas que vivem na escassez perpétua e pessoas que experimentam provisão sobrenatural constante? Não é necessariamente quanto elas trabalham, não é sempre o nível de educação que têm, não é apenas a família em que nasceram ou as conexões que possuem. A diferença fundamental está na compreensão de leis espirituais que governam a prosperidade no reino de Deus. Lucas 6, versículo 38, nos ensina uma dessas leis poderosas. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Essa é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Quando você dá, você ativa uma força celestial que traz de volta para você em medida muito maior do que você deu. Mas quando você fecha a mão com medo, quando você retém por incredulidade, você bloqueia o fluxo da prosperidade que Deus queria liberar em sua vida. E aqui está algo que vai chocar você. Muitas vezes o bloqueio financeiro que você enfrenta não foi colocado pelo diabo. Foi você mesmo que bloqueou suas próprias bênçãos ao desobedecer princípios financeiros que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas não se desespere com essa revelação. Não deixe que a condenação tome conta do seu coração, porque Romanos 8, versículo 1, declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você errou, se você bloqueou suas próprias bênçãos por ignorância ou desobediência, este é o momento do recomeço, este é o tempo da restauração. Este é o Kairos divino, onde Deus está oferecendo a você uma nova chance de alinhar sua vida com os princípios do reino e ver a abundância fluir de forma sobrenatural. São Miguel Arcanjo está sendo ativado agora não apenas para lutar contra demônios externos, mas para ajudar você a vencer os inimigos internos, os medos, as crenças limitantes, os padrões de escassez que foram programados em sua mente desde a infância.
Você não precisa continuar sendo a pessoa que você foi até ontem. Você pode começar hoje a se tornar a pessoa próspera e abençoada que Deus sempre viu quando olhou para você. Seu espírito está testemunhando que estas palavras são verdadeiras. Você sente aquela certeza inexplicável que vem de lugares mais profundos do que sua capacidade de raciocinar? Isso é o Espírito Santo confirmando para você que esta mensagem foi orquestrada divinamente para chegar até você neste momento específico da sua jornada. Não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência cósmica, foi Deus preparando o palco, alinhando as circunstâncias, orquestrando encontros e desencontros, até que você chegasse até aqui, até este ponto exato, onde Ele pode falar ao seu coração, sem as distrações e os ruídos que normalmente bloqueiam você de ouvir sua voz. E o que Ele está dizendo para você agora é tão importante que preciso que você pare tudo, que desligue todas as distrações ao seu redor, que feche as outras abas do navegador, que silencie o celular, porque o que vem a seguir pode ser a chave que você buscava há anos para destravar completamente sua vida financeira. Existe um versículo em Malaquias 3:10, que a maioria dos cristãos conhece, mas poucos realmente compreendem em toda a sua profundidade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este é o único lugar em toda a Bíblia onde Deus desafia você a testá-lo, a fazer prova dele, a colocá-lo à prova para ver se ele realmente cumpre o que promete. Você entende a magnitude dessa autorização divina? Deus está tão confiante em sua capacidade de abençoar aqueles que o honram com suas finanças, que ele mesmo diz, me testa, vê se eu não derramo bênçãos que você nem terá espaço suficiente para armazenar. Mas aqui está o problema que mantém tantos cristãos presos na pobreza. Eles querem as janelas do céu abertas, mas não querem trazer os dízimos à casa do tesouro, querem a bênção sem a obediência, querem o milagre sem o sacrifício da fé. Algo está mudando em você, enquanto estas verdades penetram nas camadas de incredulidade que foram construídas por anos de decepções e desilusões. Você está começando a ver que sua situação financeira não é apenas um problema material, que precisa de soluções materiais. É uma questão espiritual que demanda respostas espirituais. É uma batalha que precisa ser travada com armas espirituais. É um bloqueio que só pode ser removido por intervenção sobrenatural. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Nos equipam com a compreensão necessária, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Suas armas não são carnais. Você não vai vencer essa guerra com mais horas de trabalho apenas. Você não vai romper esse bloqueio com planejamentos financeiros apenas. Você não vai sair dessa prisão de escassez com esforço humano apenas. Você precisa das armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que foram edificadas contra sua prosperidade. Mas espere. Tem algo ainda mais profundo que preciso revelar sobre como São Miguel Arcanjo opera em situações de bloqueio financeiro. Quando Daniel estava orando e jejuando, buscando o entendimento de Deus sobre o futuro do povo escolhido, um anjo foi enviado imediatamente com a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias até que Miguel veio para ajudar. E essa passagem em Daniel 10 nos ensina algo crucial. Há territórios espirituais controlados por demônios de alta patente. Há regiões geográficas onde principados específicos exercem influência sobre finanças.
negócios, economias inteiras. Se você mora numa região onde a miséria é generalizada, onde o desemprego é crônico, onde as empresas não prosperam, não é apenas uma questão de políticas econômicas ruins, há forças espirituais governando aquele território que precisam ser confrontadas e destronadas através de oração guerreira e intercessão angelical. E é exatamente nessas situações que a intervenção de Miguel se torna não apenas útil, mas absolutamente necessária. Coloque a mão no seu coração. Agora, sinta-o batendo acelerado enquanto verdades eternas invadem seu ser. E prepare-se, porque vamos fazer juntos uma oração que vai ativar forças celestiais de uma forma que você nunca experimentou antes em sua vida. Esta não é uma oração comum. Não é uma reza mecânica que você repete sem pensar no significado das palavras. Esta é uma declaração de guerra contra tudo que tem bloqueado sua prosperidade. Esta é uma ativação da intercessão de São Miguel Arcanjo, que vai resultar em manifestações concretas e visíveis na sua vida financeira. Não leia apenas. Não passe os olhos por cima como se fosse mais um texto religioso qualquer. Ore de verdade, clamando com fé, acreditando que enquanto você ora, anjos estão sendo despachados, demônios estão sendo expulsos, bloqueios estão sendo removidos, portas estão sendo abertas e a abundância de Deus está sendo liberada em sua direção. Diga comigo agora, em voz alta, se possível, com toda a intensidade do seu coração, com toda a fé que você conseguir reunir. Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu me prostro diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o dono do ouro e da prata, que todas as riquezas do mundo pertencem a ti e que nada do que eu enfrento agora é grande demais para o teu poder infinito resolver. Pai, eu clamo pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. Ordeno agora em nome de Jesus que ele desça das regiões celestiais com os exércitos angelicais sob seu comando e destrua completamente todo o bloqueio financeiro que foi colocado sobre minha vida por forças demoníacas. Que Miguel confronte pessoalmente cada principado, cada potestade, cada governador das trevas que tem impedido minha prosperidade. Que ele quebre suas garras sobre minhas finanças. Que ele destrua seus altares de maldição edificados contra minha abundância. Que ele expulse para sempre todo demônio especializado em pobreza, escassez e miséria que foi designado contra mim. Senhor, assim como tu enviaste Miguel para lutar pela resposta às orações de Daniel, eu creio que tu estás enviando-o agora para lutar pela minha libertação financeira, para remover os obstáculos invisíveis que impedem as bênçãos de chegarem até minhas mãos. Eu decreto que as janelas do céu estão abertas sobre minha vida neste exato momento, que rios de abundância estão fluindo em minha direção, que oportunidades sobrenaturais estão sendo criadas para mim, que favor divino está sendo derramado sobre tudo que eu colocar minhas mãos para fazer. Ordeno que toda dívida comece a diminuir sobrenaturalmente, que recursos inesperados apareçam de fontes que eu nem imaginava, que portas que estavam fechadas se abram de forma milagrosa, que contratos sejam assinados, que propostas sejam aceitas, que negócios prosperem, que empregos sejam conquistados, que promoções aconteçam e que minha família experimente uma transformação financeira tão radical que todos saberão que foi a mão poderosa de Deus operando em nosso favor. Eu renuncio agora a toda mentalidade de pobreza, toda crença limitante, todo padrão de escassez que foi programado em minha mente e declaro que a partir de hoje eu sou filho e filha do Deus da abundância, herdeiro e herdeira de todas as promessas do reino, e nada nem ninguém poderá me manter preso na miséria, porque o Senhor dos Exércitos decretou minha libertação e prosperidade.
Em nome de Jesus Cristo, eu recebo agora a vitória completa sobre todo bloqueio financeiro. Eu declaro que minha história mudou, que meu destino foi reescrito e que os próximos capítulos da minha vida serão marcados por testemunhos de provisão sobrenatural, que glorificarão o nome do Senhor. Que assim seja, que assim está feito, que assim se cumpra agora e para sempre. Amém e amém. Você sentiu o poder dessa oração atravessando o seu ser? Você percebeu algo se movendo no mundo espiritual enquanto declarava essas palavras com fé? Isso não foi psicológico, não foi apenas emocional, foi uma realidade espiritual se manifestando, foi o céu respondendo ao seu clamor sincero, foram forças celestiais sendo ativadas para trabalhar em seu favor a partir deste momento. A Bíblia nos garante em Marcos 11, versículo 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você acreditou enquanto orava? Você creu que enquanto suas palavras subiam até o trono de Deus, decretos estavam sendo emitidos, ordens estavam sendo dadas aos anjos e uma operação celestial estava sendo deflagrada em seu favor? Então já está feito, já está decretado, já está garantido, e agora você precisa apenas andar em obediência e gratidão enquanto observa as manifestações concretas começarem a aparecer em sua vida natural. O que você não pode fazer agora, e isso é absolutamente crucial para que você não bloqueie suas próprias bênçãos, é voltar à velha mentalidade de escassez. Não pode retornar aos padrões de medo e incredulidade que governaram sua vida até agora. Romanos 12, versículo 2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente precisa ser renovada. Seus pensamentos precisam ser reprogramados de acordo com a palavra de Deus. Você precisa começar a pensar como alguém próspero pensa, a agir como alguém abençoado age, a falar como filho e filha do rei falam. Pare de se identificar como pobre. Pare de dizer que nunca vai conseguir. Pare de declarar escassez sobre sua vida com suas próprias palavras, porque Provérbios 18, versículo 21, nos adverte que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você fica declarando pobreza, declarando impossibilidade, declarando que nunca vai dar certo, você está comendo o fruto das suas próprias palavras negativas e bloqueando as bênçãos que Deus já liberou. Há um princípio espiritual poderoso que poucos cristãos compreendem verdadeiramente, mas que pode transformar completamente sua experiência com prosperidade. O princípio da semeadura e colheita que vai muito além do dízimo. 2 Coríntios 9, versículo 6, nos ensina: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Deus está esperando que você seja um semeador generoso, não apenas nas ofertas financeiras, mas em atos de bondade, em palavras de encorajamento, em tempo dedicado a ajudar outros, porque tudo que você semeia retorna multiplicado. Se você quer colher abundância financeira, precisa começar a semear abundantemente, e não estou falando de dar o que você não tem e ficar devendo contas. Estou falando de dar com alegria aquilo que Deus colocar em seu coração, mesmo que pareça sacrifício no momento, porque Ele promete que nunca faltará semente ao semeador e que Ele multiplica tudo que é semeado na terra boa do reino. Deixe eu revelar algo que o Espírito Santo me mostrou sobre você especificamente. Algo que talvez explique por que você lutou tanto até chegar a este ponto de exaustão financeira. Há gerações de pobreza na sua família. Há padrões históricos de escassez
que foram passados de pais para filhos, como se fossem uma herança inevitável, como se fosse o destino imutável da sua linhagem, viver sempre lutando, sempre faltando, sempre sobrevivendo, mas nunca prosperando verdadeiramente. Mas o que o inimigo não quer que você descubra é que essas maldições geracionais foram completamente quebradas na cruz do Calvário. Gálatas 3, versículo 13, declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Toda maldição, inclusive maldição de pobreza, foi carregada por Jesus naquela cruz. E você não precisa continuar carregando o que ele já levou. Você não precisa continuar sofrendo o que ele já sofreu em seu lugar. Você não precisa continuar preso ao que ele já libertou completamente quando disse: está consumado, antes de entregar o Espírito. Este é seu momento de ruptura. Este é o tempo onde sua história familiar muda de direção, onde você se torna o primeiro de uma nova geração de prosperidade, onde seus filhos e netos olharão para trás e dirão que foi neste dia, neste momento, nesta oração que tudo mudou para sempre. Josué 24, versículo 15, traz um desafio que ecoa através dos séculos. Escolhei hoje a quem sirvais. Você vai escolher continuar servindo ao medo, à incredulidade, aos padrões de escassez que governaram sua família por gerações, ou vai escolher servir ao Deus da abundância, ao Senhor que fez promessas de prosperidade para seus filhos e sempre, sempre, sempre cumpre cada palavra que sai da sua boca? A escolha é sua, mas saiba que o céu inteiro está assistindo, esperando, torcendo para que você escolha certo, para que você dê esse passo de fé que vai mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos que vierem depois de você. São Miguel. Arcanjo não está lutando apenas por seu alívio financeiro temporário. Ele está lutando para estabelecer um novo padrão de prosperidade que se tornará a herança espiritual que você deixará para as próximas gerações. Você pode tentar ignorar esse chamado, pode fechar os olhos para essa revelação, pode continuar na sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja miserável, mas Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar te confrontando com amor, até que você se renda completamente à abundância que Ele planejou para a sua vida. E quando você finalmente se render, quando você soltar o controle e confiar plenamente nele, você vai se perguntar por que demorou tanto para dar esse passo. Por que resistiu por tanto tempo à bênção que estava esperando apenas sua permissão para invadir cada área da sua existência? Filipenses 4, versículo 19, traz uma promessa que precisa se tornar o decreto diário sobre sua vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todas as suas necessidades, não algumas, não apenas as espirituais, mas todas, incluindo as materiais, as financeiras, as físicas, as emocionais. Deus não está limitado por suas circunstâncias presentes. Ele não está preocupado com o tamanho da sua dívida ou com quantas portas já se fecharam na sua cara. Porque para Ele abrir um caminho onde não existe caminho é tão simples quanto Ele respirar. É tão fácil quanto Ele piscar os olhos. É tão natural quanto Ele existir, porque fazer milagres é parte da natureza divina. Se Deus é por você, e Ele é porque Romanos 8:31 confirma isso, então nada nem ninguém pode se levantar contra você e prevalecer. Nenhum bloqueio pode resistir quando o Senhor ordena que seja removido. Nenhuma porta pode permanecer fechada quando o Rei dos Reis decreta que seja aberta. Você não será mais o mesmo depois desta mensagem, depois desta revelação, depois destas orações que ativaram forças celestiais em seu favor. Algo fundamental mudou no mundo espiritual.
Decretos foram emitidos, anjos foram despachados, demônios foram confrontados e expulsos, e agora tudo o que você precisa fazer é andar em fé obediente, enquanto observa as manifestações físicas começarem a aparecer em sua vida natural. Não estabeleça prazos para Deus. Não diga que se em 30 dias você não vir resultados, então nada funcionou, porque os caminhos de Deus não são nossos caminhos e os pensamentos dele não são nossos pensamentos. Ele pode fazer em 1 segundo o que demoraria 100 anos para acontecer naturalmente, mas ele também pode trabalhar progressivamente, ensinando você, moldando seu caráter, preparando você para administrar a abundância que está vindo sem que essa abundância destrua você no processo. Isaías 55, versículos 10 e 11, nos garante algo extraordinário, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Cada palavra que Deus falou sobre você vai se cumprir. Cada promessa que Ele fez vai se manifestar. Cada decreto que saiu do seu trono vai se materializar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre, sempre, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E se Deus enviou esta mensagem até você hoje, se Ele orquestrou este encontro divino entre você e estas verdades transformadoras, então pode ter certeza absoluta que tudo isso vai resultar em transformação concreta, visível, palpável na sua vida financeira. Não guarde esta revelação só para você. Não seja egoísta com a verdade que pode libertar outras pessoas que estão presas nas mesmas cadeias de escassez que te aprisionaram até agora. Compartilhe com quem você ama, seja luz na vida de alguém hoje, permita que o Espírito Santo use você como instrumento para alcançar outros corações que precisam desesperadamente ouvir que há esperança, que há solução, que há um Deus que não desistiu deles e um arcanjo guerreiro que está pronto para lutar suas batalhas no mundo espiritual. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se seu coração foi tocado, se você sentiu a unção queimando dentro do seu peito, então essa mensagem não foi apenas para você, foi também para ser compartilhada através de você, para chegar até aqueles que Deus sabe que precisam urgentemente dela. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta. E enquanto Ele espera, quero que você reflita por um momento sobre tudo o que aconteceu em seu espírito durante esta mensagem, sobre a jornada profunda que você acabou de vivenciar desde o primeiro segundo em que começou a ouvir até este momento exato onde seu coração ainda pulsa acelerado, porque você sabe que algo mudou, algo se moveu, algo foi ativado nas esferas celestiais que vai transformar completamente sua realidade financeira a partir de agora. Você chegou até aqui
carregando o peso de bloqueios financeiros que esmagavam seus ombros, lutando sozinho contra forças invisíveis que você não entendia, fazendo contas que nunca fechavam, enquanto as preocupações dançavam como sombras ameaçadoras sobre sua vida. E então Deus trouxe você até esta palavra reveladora que mostrou a verdade que seu espírito já conhecia, mas sua mente resistiu por tanto tempo. A verdade de que essa guerra não é apenas material, mas espiritual, travada em dimensões que seus olhos carnais não conseguem enxergar, por principados e potestades que trabalham incansavelmente para manter você aprisionado na escassez, na pobreza, no ciclo vicioso onde cada tentativa de prosperidade é sufocada antes mesmo de começar a florescer. Através das Escrituras Sagradas, você descobriu que São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, que expulsou o próprio Satanás do céu, não é uma figura distante e inativa, mas um guerreiro poderoso lutando batalhas em seu favor neste exato momento, quebrando cadeias espirituais que aprisionavam suas finanças, removendo obstáculos que foram estrategicamente colocados pelo inimigo para bloquear o fluxo da abundância que Deus planejou para a sua vida desde antes da fundação do mundo. E essa revelação mudou tudo, porque agora você entende que não está mais sozinho nessa batalha. A palavra de Deus mostrou como em Daniel, capítulo 10, Miguel intervém pessoalmente para romper bloqueios demoníacos que impediam respostas de oração de chegarem até o profeta. Como em Apocalipse 12, ele lidera a guerra celestial contra o dragão e suas legiões, expulsando-os do céu para sempre. E essas verdades bíblicas transformaram completamente sua perspectiva sobre como Deus opera em questões financeiras através de seus mensageiros celestiais, que foram enviados especificamente para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. As duas orações poderosas que você fez com fé genuína ativaram forças espirituais que já estão trabalhando em seu favor neste momento. Decretos foram emitidos do trono de Deus, anjos foram despachados com ordens específicas relacionadas à sua situação financeira, demônios foram confrontados e expulsos dos territórios que controlavam sobre sua prosperidade. E agora, você não precisa mais carregar sozinho esse fardo que pesou sobre você por tanto tempo, porque exércitos celestiais foram mobilizados para lutar suas batalhas nas esferas espirituais, onde você não tinha acesso nem autoridade para penetrar sozinho. Você aprendeu princípios fundamentais do reino sobre prosperidade bíblica, que muitos cristãos ignoram. Entendeu que honrar a Deus com dízimos e ofertas não é legalismo religioso vazio, mas obediência a leis espirituais que ativam as janelas do céu para derramar bênçãos transbordantes, como Malaquias 3 garante. Descobriu que a semeadura generosa resulta em colheitas abundantes, porque essa é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade, operando sempre que você planta com fé, e compreendeu também com humildade que muitas vezes você mesmo bloqueou suas próprias bênçãos ao desobedecer princípios financeiros estabelecidos na palavra de Deus. Mas em vez de condenação, você recebeu esperança, porque agora tem a oportunidade de recomeçar, de alinhar sua vida com os caminhos do Senhor, de renovar sua mente de acordo com verdades eternas que destroem padrões de escassez e ativam mentalidade de abundância que atrai provisão sobrenatural. A promessa de Filipenses 4:19, que declarou que Deus suprirá todas as suas necessidades segundo suas riquezas em glória, não é apenas consolo vazio para fazer você se sentir bem enquanto continua sofrendo, mas é uma garantia literal de provisão divina que cobre todas as áreas da sua vida, incluindo as financeiras, as materiais, as físicas e as emocionais.
E essa promessa começou a se cumprir em sua vida a partir deste momento Kairos, que Deus preparou especialmente para sua transformação acontecer de forma irreversível. Você não será mais a mesma pessoa depois desta revelação, porque algo fundamental mudou em sua identidade espiritual. Sua história financeira mudou de direção hoje. Você se tornou o primeiro de uma nova geração de prosperidade em sua família, quebrando maldições geracionais de pobreza que foram passadas de pais para filhos por décadas ou até séculos. E agora seus filhos e netos olharão para trás com gratidão e dirão que foi neste dia, neste momento, através desta mensagem profética, que tudo mudou para sempre em nossa linhagem familiar. Lembre-se sempre que Isaías 55 garante com autoridade absoluta que a palavra de Deus não volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, cada promessa que você ouviu aqui vai se manifestar concretamente em sua vida de forma visível e palpável, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele declara sem falhar jamais. E se Ele enviou esta mensagem até você hoje, orquestrando este encontro divino entre você e estas verdades transformadoras que chegaram no momento exato em que você mais precisava, pode ter absoluta certeza que transformação sobrenatural está acontecendo agora mesmo no mundo espiritual e em breve se manifestará no mundo natural, de formas tão evidentes que vão glorificar o nome do Senhor e testemunhar para todos ao seu redor que o Deus que você serve é um Deus de milagres impossíveis, de provisão sobrenatural inesgotável, de abundância transbordante sem limites e de poder ilimitado, que não conhece impossíveis nem se intimida diante de circunstâncias que parecem sem solução aos olhos humanos.